Olá pessoal, tudo bem? André Costa aqui do programa Aliança Galáctica. Eu pensei, uma dúvida se eu faria esse vídeo ou não. E algumas coisas em paralelo, né, vieram acontecendo em que, como vocês estão vendo, né, resolvi fazer o vídeo. Mas confesso que tem até um pouco de receio, porque eu venho tentando, já de alguns anos para cá, não tomar partido em questões ideológicas, como não tenho tomado. Eu tenho minha posição de enxergar as coisas, mas eu não tenho torcida, né, organizada por nenhum partido político, muito menos por pessoas. Mas a gente não pode negar que acabamos sofrendo as consequências mais cedo ou mais tarde em função, às vezes, das nossas omissões. Então resolvi fazer esse vídeo não para expressar uma opinião perante um lado ou outro, mas a título de tentar trazer um pouco mais de lucidez para as pessoas que ainda se encontram envolvidas nesse duelo, né, de narrativas na qual o planeta e particularmente aqui o nosso país se encontra no momento. O que me levou realmente a isso foi que, ao procurar alguma coisa para assistir no YouTube, eu me deparei, já vinha isso acontecendo com alguns canais de astrologia, e eu gosto às vezes de acompanhar alguns canais por conta de observar essas previsões que muitos fazem para ver se há uma certa conjunção de fatores ou de previsões um pouco mais à frente, como costuma se fazer, né? E eu me deparei com um canal, eu não vou aqui mencionar para não criar problemas, tá? Com a cuja pessoa responsável pelo canal. Mas eu percebi durante a exposição dele com relação à questão que deveria envolver astrologia, que ele possuía um viés ideológico. Tá? Eu observei aquilo, mas não dei maiores atenções. Lógico que já me causou uma certa má vontade, né, de prosseguir assistindo as previsões dele com relação a acontecimentos, por questões como astrologia, né, a influência de certos astros. Bom, mas vocês sabem como funciona a IA dessas plataformas tipo YouTube. Você visita 5 segundos um canal, você abre o canal e daqui a pouco começa a aparecer várias postagens, vários vídeos daquele canal ou daquele assunto na sua grade de programação do YouTube. E começou a aparecer algumas postagens desse canal, algumas lá com umas imagens, né, umas figuras com relação ao tema que esse canal queria desenvolver, e ali ficou estampado para mim algumas coisas que eu não tive curiosidade de observar na primeira vez, que o canal dessa pessoa ele não era um canal basicamente de
astrologia, né? Ele plantava ali uma espécie de ódio, né? Umas coisas assim, sem sentido, logicamente, alimentando, né, vários correligionários, porque eu tive a curiosidade de entrar nos comentários do vídeo desse canal e eu nunca, assim, eu fiquei espantado com a quantidade de imbecilização num só lugar, né, com relação às pessoas ali presentes e o que elas postavam. Porém, era uma pessoa que, de uma certa forma, trazia um conhecimento a nível astrológico e ele estava usando esse conhecimento para causas de ideologia própria, obviamente atraindo por ressonância pessoas que comungavam daquele tipo de situação. E, obviamente, essa pessoa irá responder, né, perante algum organismo lá do outro lado com relação a um determinado conhecimento que lhe foi dado e esse conhecimento estava sendo usado para o lado negro da força, né? Parafraseando Star Wars. Bom, o que acontece, né? Eu vinha também lendo um livro a respeito das guerras que aconteceram em Andrômeda e a subsequente em Órion. Tá? A Andrômeda foi um estopim e a guerra de Órion, né, acabou se tornando mais sofisticada a nível de controles neurais e tudo que a gente imagina e não imagina do que entidades, seres ou civilizações que possuem alta tecnologia e conhecimento fazem para deixar civilizações inferiores completamente submissas a elas, inclusive com a implantação até de ideologias. Existe uma forma muito conhecida nossa atualmente, empregada, sempre foi empregada desde o início, né? Então isso não é para ser algo que espante, que é o dividir para conquistar, que é exatamente o que nós vemos aí no planeta e em cada canto, né? Dos ditos povos dos seus países praticando no momento, né? Então, eu já venho dizendo, já disse isso em algum vídeo, que o que nós vemos hoje de briga entre esquerda e direita é basicamente dois lados de uma mesma moeda, né? E quem sai perdendo nessa jogada é todo o povo, seja o povo de direita, seja o povo de esquerda, porque, na verdade, quem controla tudo isso, controla os dois lados, né? E as pessoas não enxergam isso, talvez até por uma espécie de hipnotismo, utilizando-se até tecnologias aliadas à mídia, à narrativa, educação, vacinas e tudo mais o que vocês possam imaginar. Eu não sei nem se esse vídeo corre o risco de ser sofrer alguma sanção do YouTube. Se acontecer isso, eu baixo e coloco no grupo fechado do Telegram, né? Porque lá fica no Drive e não há esse tipo de problema para acontecer. Aí quem quiser, depois que vá lá para olhar, para assistir, né? Porém, eu vinha acompanhando, né, as informações desse livro e me deparei com algo muito interessante, né? Porque aí me fez um link com o canal de astrologia dessa pessoa que eu mencionei, junto também com essa questão aí de informação de algo que aconteceu há bilhões de anos atrás aqui na galáxia de Órion, né? E eu fiquei assim, cara, até que ponto assim, será que haveria um momento em que eu teria que tomar algum, eu não digo partido ideológico, mas de tomar uma frente com relação a determinada situação, porque
isso iria bater mais cedo ou mais tarde na minha porta também. O fato de eu ficar quieto, observando certas atitudes e certas coisas acontecerem até com pessoas próximas. E me chamou a atenção isso porque no decorrer da Guerra de Órion, civilizações que estavam mais à frente a nível de conhecimento, de tecnologia, que entendiam realmente o jogo de manipulações, tá, de Saratem e dos seus correligionários menores, eles acabaram não querendo se envolver nos conflitos que estavam ocorrendo, mesmo do lado da federação, tá? Que, digamos assim, por questão de localidade, de posicionamento, né, das suas estrelas, dos seus planetas, e por pertencerem à raça humana ou humanoide, ou próximo a isso, como as felídeas, felinas ou felídeas, por exemplo, não seriam do lado dos draconianos que eles iriam tomar partido, né? Porém, mesmo o lado daquilo que a gente considera como da luz, porque, para espanto de vocês, há um tempo atrás, uma pessoa colocou, ou me fez uma pergunta nos comentários do YouTube, eu não me lembro mais de qual vídeo foi, que dentro dos personagens envolvendo a disputa de poder, como assim foi colocado no vídeo, entre Mika e Anyotaki, se poderia se criar uma analogia colocando Mika como direita e Anyotaki como esquerda, né? Eu só tive que suspirar, né, na hora que eu vi essa pergunta, porque obviamente era uma pessoa que não tinha informação alguma e estava levando, obviamente, o contexto do vídeo para uma situação ideológica. Então, são esse tipo de situação que a gente vai deixando passar e isso vai virando uma bola de neve. Então, as civilizações, tipo a siriana, a de Canopus e a civilização já de Arcturus, entre outras, elas acabaram não vivenciando a guerra na sua plenitude porque elas não apoiavam o lado draconiano pelo comportamento de domínio, né, que essa raça foi criada, né, da forma que estava sendo feito, mas as federações, elas também, em vários momentos, acabaram desenvolvendo situações sem necessidade, por conta do racismo e do ódio criado pelas questões que os draconianos estavam desenvolvendo. Então, vocês vejam que situação complicada é essa, né? Então, essas civilizações que eu mencionei acabaram, uma boa parte delas, ascendendo, né, e foram para outros patamares, outras frequências, na qual a guerra ou não existia, ou tinha um efeito muito terciário, digamos assim, na cognição e na vida dessas civilizações. Porém, né, algumas continuaram aqui no plano de 5D, que foi aonde se desenrolou, como vocês já sabem, a maior parte, né, dessa guerra. Então, o que aconteceu? Essas civilizações basicamente se omitiram. A omissão delas causou um desequilíbrio na relação entre, digamos, tropas, naves e tudo mais, entre os draconianos e as civilizações humanas e humanoides, quase numa proporção de 17:1. Tá? Enquanto se, a nível de informação de proporção, se essas civilizações tivessem participado junto com as federações, essa desproporção cairia em torno de 17:12, para 13, né? Algo bem mais próximo e talvez superado pelo emprego das tecnologias
que essas federações sirianas e canopianas, por exemplo, possuíam. Porém, como eu já aqui mencionei, elas optaram em não participar, né, dessa fase, porque também não concordavam com algumas atitudes da federação, e assim foi feito. Porém, o desenvolvimento dessa guerra, ela foi chegando e foi desmembrando em determinadas situações que, milhões de anos mais tarde, acabou chegando, né, nos setores em que essas civilizações siriana, canopiana e arcturiana tinham lá os seus impérios estabelecidos. Ou seja, né, esse conflito que antes estava ou se considerava ele distante, acabou batendo na porta dessas civilizações e eles acabaram tendo que participar desse conflito, pelo menos para impor uma barreira no avanço draconiano dentro do setor de Órion. Então, o que parece, na minha opinião, que tudo isso poderia ter sido evitado de uma forma ou de outra, talvez até mais tarde com uma aplicação de uma diplomacia, porque esses povos, principalmente o arcturiano, parece bem desenvolvido nisso, poderia ter talvez ali criado uma espécie de um armistício e não ter muitos setores como o de M78 ser totalmente destruído, criando sérios problemas de ondas gravitacionais aqui na galáxia. Então, assim, numa boa intenção, uma omissão acabou se transformando num problema maior. Então, ao ler isso, eu acabei trazendo isso para a minha linha de tempo e espaço, né, na qual eu estou aqui junto com vocês, em relação ao que eu presencio nas mídias e em certos grupos com relação ao nosso atual quadro político de vida, inclusive social, aqui no planeta, aqui no país, completamente rachado, né? E sendo aplicado aqui, que uma coisa que, para quem está fora da caixa, você consegue enxergar, é o dividir para conquistar, assim, descarado, descarado, né? Hoje é muito fácil a gente notar que o próprio país, pelo menos o grupo de poder, é bancado por um outro poder de fora. E eu não estou falando ainda de um poder de fora do planeta, dentro do planeta mesmo, tá? Outros países que têm interesse no Brasil como país desarticulado. E fomenta-se, né? Independente de quem esteja no poder no exato momento, há sempre um interesse sendo disputado junto ao governo presente. Então é o que nós notamos. E quem paga sempre o pato nisso é o povo. O povo paga sempre o pato. E nós já estamos vendo isso acontecer de uma maneira muito clara, né? O Brasil parece um Boeing caindo de bico, tá? Aí ainda com as turbinas ligadas. Outro dia, uma pessoa me fez uma pergunta, entre outras, o que eu achava do jogo. Quando se fala o jogo, a pessoa está se referindo à vida planetária, realmente terminar em 2025. E eu respondi para essa pessoa que colocar esses tipos de data em cima de tantas variáveis que podem determinar até uma realidade paralela diferente, ainda era um pouco prematura. Mas quando eu observo, pelo menos no nosso contexto de país, eu acho que até 2025 o Brasil não vai existir como país, perante as coisas que eu vejo cada vez mais serem acentuadas. Há um plano de cada vez mais exacerbar o ódio das pessoas entre si, né? Simplesmente através de narrativas, das quais as pessoas nem procuram saber se tudo aquilo que é colocado para elas
na rede de televisão, na rede de internet, se realmente condiz com a verdade. Então é algo muito preocupante, porque vai bater na minha porta, vai bater na porta de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, resolveram não participar dessa disputa de egos. Então, é uma tática muito bem empregada, né? Já empregada há milhares e milhares de anos na colonização e na escravização de povos, né? De planetas que eram considerados inferiores em relação àquele que queria colonizar. Então eu fiquei assim muito decepcionado, porque a gente começa a ver que pessoas que detêm uma certa condição cultural, intelectual, se utilizando até de meios de segmento místico para difundir, né, a sua torcida, o seu viés ideológico, quando ela deveria estar, digamos assim, focada naquilo no qual, ou pelo menos porque ela deixou transparecer que o canal dela deveria funcionar. Então, o principal recado, né, que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Não é dica, não é sugestão, não é ideia, isso é um recado, né? É que nós, tá? Pessoas que já possuem uma certa informação, principalmente pessoas que estão no canal de membros aqui do programa Aliança Galáctica, elas possuem informações da construção, tá? Daquilo que a gente chama de criação, sabem exatamente, tá? Do que é formado todas as estruturas que nós demos determinados nomes aqui na Terra, como mônadas, eu sou, almas e por aí vai, e também sabe como, né, se utilizaram dessas estruturas para criar a polaridade, o dualismo, né, dentro dessa experiência. Então, o recado é para que tenham cuidado com relação às posições, tá, que vierem a tomar, que venham a gerar divisão, venham a gerar ódio, porque eu acredito que o nosso papel como pessoas que detêm certos conhecimentos em relação aos demais, porque não se pode mais negar isso, tá? O conhecimento que as pessoas aqui do programa Aliança Galáctica detêm é muito superior a quase uma totalidade aí dos grupos que se tem na internet. Tá? Eu posso até estar sendo pretensioso, mas é que eu não vejo canais tocarem nos assuntos que nós tocamos. Eu não sei quanto aqueles que cobram 5 mil, né, para divulgar 5 mil reais para divulgar uma certa informação, ou que fazem encontros aí infindáveis para liberar uma migalha somente de algumas informações. Então eu não sei porque eu não participo, mas pelo que eu vejo nos grupos que fazem parte, né, desses canais, eu não vejo ali ninguém colocar nenhuma informação significativa. Porém, a gente que detém essas informações tem uma grande responsabilidade de não deixar com que as pessoas acabem criando barreiras entre elas, porque se continuar do jeito que está aqui no país, nós somos muito propensos a sermos invadidos. Porém, é uma sociedade que não está coesa. E o que é pior, né, está defendendo situações que interessa a quem está do lado de fora, a quem está aqui do lado de dentro não. Porque as narrativas e as tecnologias empregadas são coisas além do nosso conhecimento. E elas estão interligadas de tal forma
que a sutileza ela é algo muito grande e a gente não percebe se não tiver as informações e, digamos assim, o discernimento de perceber, né, de se pensar no que está acontecendo. Então eu acho que a gente deveria tomar uma posição de tentar, dentro do possível, criar um certo bloqueio às narrativas que tanto um lado quanto o outro colocam de determinadas formas até na própria internet. Aí passa a ser uma questão de cada um. Eu pensei muito nisso, tá? Eu estava nesse assunto, numa zona de conforto, sabe, de não querer me meter, e realmente a minha vida fica uma paz. Mas eu estou percebendo certas ações que vão me afetar de uma forma ou de outra, entendeu? Porque o objetivo que vem de cima, que vem mais de cima, aí ao objetivo de fora do planeta, vamos chamar desse ponto, é desagregar completamente a civilização planetária. Então, tudo que nós estamos vendo a nível de planeta, de países, não é para o bem da sua população, tá? Por mais que eles tentem colocar dessa forma, tá? Porque a gente não consegue enxergar que o que eles falam está condizente com o que a gente vê e sente. Então, só pessoas que realmente estão muito cegas, estão muito hipnotizadas, que estão realmente, que não estão enxergando isso, e há muita gente. Para quem não acredita na forma que isso acontece, no canal do YouTube, né, eu tenho lá, já fiz isso há alguns anos, alguns vídeos que falam como é que se estabelece o controle neural das pessoas. Tá? E foram, acho que, uns cinco ou seis vídeos, na qual se coloca esse controle partindo daquilo que nós entendemos aqui como espiritual até o nosso, aqui vivendo, né? Aqui fazendo parte de uma sociedade. Quais são os principais artifícios, os veículos, as tecnologias que são empregadas de modo a deixarem as pessoas mais imbecis, mais idiotas, porque não é esse termo que eu estou usando não é um termo para diminuir as pessoas, e sim é um termo utilizado para demonstrar, tá, o grau cognitivo de pessoas que alimentam um ódio e não sabem nem do que estão falando, não sabem nem a quem estão defendendo. É uma coisa assim surreal de presenciar. Porém, infelizmente, tá, estamos aqui num processo de transição em que eu me sinto, de uma certa forma, compelido a trocar essas ideias com vocês. Tá? E cada um, logicamente, dentro do seu interesse, da sua realidade, pode fazer uma coisinha ou outra de forma, pelo menos, amenizar toda essa situação para que ela não venha estourar como uma bomba atômica na cabeça de todos nós. Então, há necessidade sim de se tomar umas certas providências com relação a estoque de alimentos, de água, de alguns tipos de produto que se acha necessários para que consiga se passar aí um período de 1, 2 ou 3 meses sem entrar, né, no salve-se quem puder das ruas, porque é muito claro que nós estamos encaminhando para isso. Tá? É muito claro. A gente observa, só não vê realmente quem está completamente hipnotizado, né, por narrativas que são colocadas aí por quem sabe exatamente o que está fazendo. Então, é isso, gente. É isso que eu queria colocar para vocês,
tá? É quase também uma espécie de desabafo, sei lá que termo poderia usar para isso, porque tem hora que eu presencio certas coisas e eu tenho que ter com quem colocar isso, né? Com quem falar, porque essas situações às vezes parece que fica tipo borbulhando dentro de mim como se fosse uma panela de pressão, tá? Então, às vezes há necessidade de jogar isso para fora e até para ouvir sugestões e opiniões de vocês, porque estamos todos no mesmo barco, né? Então, eu dou os parabéns mais uma vez aí para quem está no canal, para quem tem assistido, tem estudado, tem acolhido as dicas, né, que a gente coloca, tá? Porque são informações privilegiadas, porém, né, essas informações elas serão cobradas para quem as detém, para saber de que forma essas informações foram usadas. Então isso é muito importante e é um aviso, um recado, tá? Que eu estou deixando aqui para todos vocês, tá ok? Um grande abraço.